Oi, pessoal, estamos iniciando mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com camadas que vão nos acompanhar até o final da nossa modelagem. Um exemplo de como é necessário a gente trabalhar com as camadas é essa planta que a gente já começou a trabalhar e que agora, nas próximas aulas, nós vamos inserir os pilares. Então, para eu inserir os pilares, eu preciso ter uma camada nomeada pilares, tá? Como é que eu faço isso? Então, eu entro aqui no gerenciador de camadas e aqui no sinal de mais, eu crio uma camada nova, por exemplo, paredes, tá? Clicando aqui dentro, eu criei essa camada de paredes. Eu posso pedir para trabalhar com a minha modelagem assim, ou eu posso pedir para trabalhar com as cores por camada, tá? Pode ver que os meus pilares aqui, elas estão numa tonalidade marrom, tá? Se eu colocar eles num outro tom, por exemplo, um tom de verde, ó, eles vão modificando de acordo com o que eu vou escolhendo aqui, porque eu estou trabalhando com essa cor por camada. Quando nós chegarmos mais à frente do nosso curso, nós vamos ter uma situação como essa daqui. Ou seja, nós estamos aprendendo a fazer a modelagem arquitetônica para fins de estudo. Então, nós temos aqui a estrutura das vigas baldrame, as vigas aéreas, os pilares, as lajes e as paredes. Então, cada um desses elementos precisa ter uma camada diferente, para que a gente não confunda essas camadas na hora de fazer a modelagem. Então, ó, posso observar aqui que eu tenho o layer 0, que eu sempre deixo como base, a laje do térreo, as vigas aéreas, baldrame, paredes e pilares. Por que eu tenho que ter isso diferenciado? Porque, por exemplo, se eu quiser desligar a laje do térreo, eu posso. Se eu quiser desligar as vigas aéreas, eu posso. Se eu quiser desligar o baldrame, eu posso. Os pilares a mesma coisa, deixar só as paredes, tá? Geralmente, eu não consigo desligar o layer que está corrente. Ou seja, se eu tentar desligar aqui, ó, ele vai me perguntar, você não pode ocultar a camada atual. Tá? Então, eu tenho que passar para uma outra camada, por isso que eu deixo esse layer 0 aqui, para poder ocultar essa camada aqui. Tá? Então, essa é a grande importância da gente trabalhar com camadas dentro do SketchUp, poder colocar os elementos que a gente quer ou retirar esses elementos de acordo com aquilo que a gente precisa. Nesse caso aqui, se eu não quiser trabalhar com as cores por camadas, eu posso colocar esse cor por camada aqui, selecionado, ó. Se eu seleciono ou deixo de selecionar, ele vai modificar, ó, vai deixar ele nas cores padrão do SketchUp, que são as cores brancas, tá? Se eu começar a trabalhar com textura, ele também automaticamente vai modificar essa cor por camada. Por exemplo, se eu coloco aqui uma cor qualquer, eu quero uma cor na parede, por exemplo, vou colocar só como um exemplo bobo. Coloco cor nessa parede, automaticamente ele vai retirar essa cor por camada. Ó, eu selecionei, estou colocando cor nessa parede, então automaticamente ele vai fazer isso. Ó, ele está colocando aqui, você está no modo de cor por camadas, mudanças de material não serão visíveis. Então, eu posso adicionar aqui, ó, à medida que eu cliquei novamente aqui, ele já automaticamente modificou. Se eu voltar para as cores por camada, ó, e clicar novamente aqui, ele vai modificar aquilo, ó, automaticamente, tá? Então, quando a gente trabalhar com texturas mais para frente, nós já não vamos mais trabalhar com as cores por camada dentro das camadas, tá? Mas nós vamos fazer isso sim no início da nossa modelagem para que a gente possa ter esse contraste entre o que é estrutura, o que é parede, o que é laje, o que é viga, tá? Então, por isso que nós vamos utilizar as cores por camada no início. Nessa aula nós vimos como é simples trabalhar com camadas, criar essas camadas e como é importante a gente trabalhar com elas para que a gente possa conseguir gerenciar melhor o nosso projeto.